Vamos primeiramente orar, peço a Deus possa me usar neste momento, para que a minha vida seja abençoada e através da minha, vocês sejam abençoados também. Amém. Podemos orar. Senhor, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Meu Deus, abençoa teu filho nesta noite. Abençoa ele nesta hora, Pai. Que como vaso de bênção, ele possa receber a essência gloriosa do teu Espírito. Que esta seja derramada sobre nós, através da tua palavra, meu Deus. Que possamos ser alimentados nesta noite, vivificados nesta noite, através da tua palavra, ó Rei da glória. Bendito és, meu Deus. Abençoa o teu servo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Esta noite eu gostaria de falar sobre líder. Seja o líder espiritual, que é o marido, seja um líder que é como o rei. Eu gostaria de começar a falar sobre Adão. E tem uma pergunta aqui: Adão foi um bom líder? E pensa o seguinte comigo: se você tem algo que pode trazer risco na sua casa, para a sua família, seu filho, sua esposa, para você, você não vai deixar de qualquer forma. Você precisa fazer algo para mudar aquilo. E olhando isso, vamos a... Carlos, pega para mim em Gênesis capítulo 2, de 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Então podemos ver aí que ele poderia comer de qualquer árvore, mas havia ali um risco. Deus pôs ali um risco. E pensando nisso, Pastor Robson, se aqui no seu terreno, que é muito grande, tivesse um buraco, fosse grande, trouxesse risco aos seus netos, sua família, qualquer visitante na sua casa, o que você poderia fazer? Tampá-lo? E se não pudesse tampar? Cercá-lo. Poderia cercá-lo com uma plaquinha, cuidado, risco, fazer alguma coisa. Mas onde que eu quero chegar com isso? Deus falou com Adão para não comer do fruto. Ele poderia comer de qualquer lugar, menos daquela árvore que era do conhecimento do bem e do mal. Então o que ele poderia ter feito ali? Arrancar ela? Eu acredito que não poderia, porque Deus que pôs ali. Por isso que o buraco não poderia ser tampado. Mas cercá-lo, fazer de alguma forma para que ali ele, nem Eva, que só estavam os dois ali, pudesse comer daquele fruto. Alguma coisa talvez ele poderia ter feito, mas não o fez. E ficou só na palavra de não comer. E o que aconteceu? Eles comeram e não morreram carnalmente, mas morreram, tiveram a morte espiritual ali, onde eles conheceram o bem e o mal. E com aquilo veio o castigo de eles foram expulsos do jardim do Éden. Ali onde eles tinham a presença de Deus, todo dia Deus visitava eles, olha que coisa maravilhosa. E eles perderam aquilo ali. Por causa de quê? Adão não cuidou bem do seu lar. Ele poderia ter feito algo e não fez, e isso causou o quê? Causou uma consequência para todas as gerações. Ali para o homem, para a serpente, para a mulher. Aqui é prova disso, você sabe o que é a dor de um parto, né, Kim? Pois é, então. E hoje o mundo é assim, desta forma. E hoje em dia, você, o homem, o que você tem feito para cuidar do seu lar? Você tem olhado o risco que sua família corre? O risco que eu falo, o risco do seu casamento, o risco da união da sua família, o risco de até a morte espiritual de alguém que você ama no seu lar.
E isso ocorre quando você deixa entrar alguma coisa. E ali com Adão e Eva poderia comer de qualquer árvore ali, mas tinha um risco ali, ou seja, uma brecha. E aquela brecha não foi tampada e o inimigo achou aquela brecha. E com isso, Adão e Eva perderam aquela comunhão que tinham com Deus ali no jardim, foram expulsos, né? E então a gente tem que tomar cuidado com o que põe no lar da gente. E a gente pensa assim, Adão poderia pensar, nossa, tem tanto fruto para Eva comer aqui, ali, ela nem vai olhar para aquele fruto ali, não tem problema, e deixou. E foi exatamente o que aconteceu. E aí você pensa no seu lar, o que pode estar no seu lar hoje que você acha que não tem um problema, que é pouca coisa, mas eu te falo, um filme, uma série que você assiste, onde são ali, vem palavras que eles falam ali que você nem sabe o que está falando, e aquilo pode trazer uma maldição para o seu lar. Uma pessoa de má influência que entra na sua casa, que come com você, e ali pode trazer um mal para a sua vida. Então o líder espiritual tem que estar sempre atento, cuidando do seu lar. E as escolhas que um líder faz pode trazer bênção ou maldição para o seu lar, para a sua descendência. E eu quero dar um exemplo ali em Gênesis, capítulo 6, 7 e 8. Pega para mim aí, Cássio. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de los haver feito. Até o 7 e 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Amém. E pastor Robson, pega para mim Hebreus 11, 7. Isso. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha só, Noé, a escolha que ele fez de temer ao Senhor, em meio ao mundo inteiro ali, Deus só achou Noé. E a escolha que ele fez de temer ao Senhor salvou ele e a sua família. A escolha certa que ele fez salvou. E da mesma forma, a escolha errada que todos aqueles da humanidade naquela época fizeram, mataram ele e todos da sua família. Mas Noé escolheu servir ao Senhor. E por isso ele salvou ele e a sua família. Agora vamos ver, pega aí para mim, Carlos, em Gênesis 9, 21 a 27. E já deixa aberto para mim aí, pastor Robson. Números 16, 1 a 3. 21 a 27? É. Amém. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube do que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Vendo aqui em uma passagem, a gente pode ver 3 líderes dos seus lares.
dois tiveram a escolha certa de honrar o seu pai naquilo, e eles foram de forma que não iria ver a nudez do seu pai, enquanto o outro olhou e ainda foi contar para os seus irmãos. E ali a escolha que cada um deles fez mudou a descendência ali, porque dois foram abençoados e um foi amaldiçoado por causa da escolha errada que ele fez. Talvez ali ele nem teria filhos, que culpa o filho dele teve, mas aí você vê como um líder tem que tomar as escolhas certas para o bem da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus netos, porque senão pode acontecer algo ali. E em Números, pastor Lopes, 16, 1 a 3. E Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, e Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filhos de Pelete, filhos de Ruben, prepararam seus homens. E se levantaram perante Moisés com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: isto deve vos bastar, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Olha só, Corá, Datã e Abirão. Podemos ver mais 3 líderes com a escolha errada de se levantar contra o ungido do Senhor. Ali eles viram várias coisas no Egito, através do servo do Senhor Moisés, e mesmo assim eles tiveram a escolha errada de se levantar contra ele. E podemos ver a consequência disso em Números, capítulo 16, 23 a 33. Está um pouco à frente aí, pastor Robson, pode pegar. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão. E Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e atrás dele foram os anciãos de Israel. E falou a congregação e disse: afastai-vos, eu vos peço, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis em nada do que é deles, para que não pereçais em todos os seus pecados. E eles se levantaram do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram à porta das suas tendas, com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Até o 28? Até o 28. E disse-lhe Moisés... Até o 33. E disse-lhes Moisés: assim sabereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Se estes homens morrerem, a morte de todos os homens, e se forem visitados, como acontece com todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que é seu, e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor. E quando ele havia acabado de dizer todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se abriu, e a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas, com todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Olha aí, uma decisão errada de se levantar contra o ungido do Senhor. 3 líderes acabaram com as suas descendências ali, a sentenciaram à morte por causa da escolha errada que eles fizeram. Diante de todas as bênçãos que eles viram através de Moisés lá no Egito, o livramento de Deus, e depois querer se levantar contra o ungido do Senhor. Temos vários exemplos sobre isso, mas não quero falar sobre se levantar contra o ungido do Senhor, mas eu quero falar aqui sobre as escolhas erradas.
As escolhas erradas sempre vai trazer consequência. E hoje, o líder espiritual do seu lar, ele precisa entender o perigo disso. Ele precisa estar bem diante do Senhor, se levantar todos os dias, orar de madrugada pela sua família, por ele, para que cada dia ele haja com sabedoria para cuidar do seu lar, para tratar a sua esposa, para corrigir os seus filhos, porque uma escolha errada pode acabar com tudo. Ali eles não tiveram chance alguma. O que os filhos de Corá, a esposa, tiveram culpa nisso? Eu acredito que nenhuma, porque as mulheres antigamente nem podiam falar direito com seus maridos, só tinham que aceitar as coisas e ali morreram por nada, por causa da escolha errada dos seus líderes. E eu quero dar mais outro exemplo aqui em Josué, capítulo 7, versículo 20 e 21, vou ler aqui rapidamente. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobiceiros e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, estão no meio da minha tenda, e a prata e por baixo dela. Olha aí. Pegou coisa do inimigo e levou para o seu lar. E quero ler aqui rapidamente, logo em frente, tá? Essa decisão errada que ele tomou, olha a consequência que causou para ele e sua família. Em Josué capítulo 7, versículo 24 e 25. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. Olha só, pensa bem, por causa de uma capa e de um pouco de ouro, a escolha errada dele, olha que morte horrível para ele e para sua família. Até os bois e ovelhas dele pereceram junto com ele, todos os seus bens, por causa da escolha errada que ele fez ali. E vendo isso, Acã trouxe as coisas que eram do inimigo para dentro do seu lar. E assim hoje a gente também pode fazer da mesma forma, trazer aquilo que não provém de Deus para dentro do nosso lar. Igual eu falei sobre séries, filmes, coisas que ali falam outras línguas que você não entende, você assiste aquilo ali normal e talvez aquilo é uma maldição para dentro do seu lar. Os desenhos que seus filhos veem, quantos deles têm mensagens subliminares? Mas hoje em dia as pessoas só põem o filme e fica quieto aí, vai assistir. Vai lá, dá um tempo para a mãe, dá um tempo para o pai, e ali não procura saber o que seu filho está assistindo, e ali pode ser uma maldição. A gente já viu várias coisas que acontecem aí, porque o inimigo tem tentado de várias formas entrar e destruir o lar. E Deus colocou você como líder do seu lar. E o que você tem levado para dentro dele? Bênção? Será que você tem orado pela sua família? Igual eu falei, uma vez pelo menos de madrugada na semana você tem levantado, pedido a Deus, clamado a Deus pelo seu lar, para guardar o seu filho, para guardar a mente dele quando ele estiver no meio dos amiguinhos. Não agora que a pandemia quase ninguém está se encontrando, mas o que ele tem assistido. Será que você senta ali com ele um pouco para ler a palavra de Deus, ensinar o caminho que ele precisa seguir? Ou só tem deixado de qualquer forma? Cuidado, se o inimigo achar a brecha, ele vai destruir. A sua escolha errada vai destruir o seu lar. E olha o significado, eu peguei aqui o significado de líder.
Primeiro, é indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outros. E o 2, pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outros. Então, pensa no seu comportamento diante do seu filho hoje. Você tem se comportado bem? Qual é o seu comportamento dentro do seu lar, seu comportamento com a sua esposa, com a sua esposa? Será que você pode chegar diante do espelho e falar assim: se meu filho crescer como eu, ele está certo, vai ser um homem honrado, vai ser um homem abençoado por Deus? Será que você pode fazer isso hoje? Você tem muito erro para corrigir? E se tem, corrige enquanto é tempo, porque as escolhas erradas causam consequências. Então, toma cuidado com isso. Eu quero falar também para as mulheres, que eu estou falando sobre os homens, como você cuida do seu lar também influencia seu filho. Será que você tem sido submissa ao seu marido, como a palavra de Deus manda? E não é eu que falo que você tem que ser submissa, lá em Efésios 5, 22 a 24, não precisa pegar, mas fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E normalmente o filho, homem, se espelha no pai. Então, precisa tomar cuidado com as suas atitudes, como você trata o seu marido e vice-versa, porque o marido precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. E o seu filho vai crescer daquela forma, e se você não trata bem a sua esposa, ele não vai tratar a dele. Ele cresce se espelhando em você. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Mas, infelizmente, não quer dizer que você, sendo um servo do Senhor, temente ao Senhor, ali direitinho, não quer dizer que seu filho vai crescer exatamente e ser como você. Mas uma coisa eu te garanto, um bom exemplo é difícil de seguir, mas um mau exemplo é fácil demais. A gente pode se perder muito fácil no mau exemplo. Então por isso você precisa dar bom exemplo ali para o seu filho todos os dias e fazê-lo andar no caminho do Senhor, porque já é difícil seguir o bom exemplo. Mas o mau exemplo é fácil demais. E pensa pra você ver o seguinte, vamos supor, Carlos, acabando o culto aqui, você vê que a sala tá suja ali, você vai pegar a vassoura ali, o Jeffrey está sentado ali no sofá, você vai pegar a vassoura e vai passar para lá, para cá, limpando a casa e tudo. Você pode passar várias vezes na frente dele. Ele não vai pegar uma vassoura e vir limpar com você, não. Mas pega uma caixinha, pica um bocado de papel, põe na caixa, passa na frente dele e joga uma mão pro alto de papel picado. Quando você for pôr a mão ali de novo, ele já deve ter jogado umas 5 pro alto. Um mau exemplo ele segue fácil. Assim é o ser humano. Entendeu? Você precisa ali seguir certamente, dando bom exemplo todos os dias, na esperança dele crescer como você. E assim eu falo para todos, não é só o Carlos aqui não. E vendo isso, temos um exemplo do rei Davi. O rei Davi ele foi um bom líder como rei para o povo de Israel. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. E Salomão começou a seguir seus passos. E ali ele foi seguindo os passos de Deus, foi abençoado por Deus com a sabedoria, igual não houve e não haveria outro igual. Mas ele se corrompeu, tendo todos os exemplos que o rei Davi, seu pai, deu, ele conseguiu se corromper. Tendo um bom exemplo, ele foi no caminho contrário. Mas aí vem seu filho, e quer ser ainda, ele se corrompeu e acabou escravizando o povo de Israel. E logo depois vem seu filho e quer ser pior que ele. Ou seja, um mau exemplo ele quis seguir. E podemos ver em 1 Reis, pega aí, Carlos, 12, 3 e 4.
24? É. Enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Olha só como é que foi o fim de Salomão, escravizando o povo de Israel. E aí seu filho poderia pegar o exemplo do avô, mas não pegou. O pai Salomão não pegou o exemplo do rei Davi. E ele quis ser pior ainda, e em 1 Reis 12:11 era a resposta dele. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha, o exemplo ruim, ele quis ser 2 vezes mais ainda. Com todo o exemplo bom que o rei Davi pode ter dado a Salomão, para ter sido chamado homem segundo o coração de Deus, e seu filho não serviu. E depois seu filho Jeroboão ainda quis ser pior. Então é complicado. Você precisa ser um bom exemplo e orar sempre para ter sorte de seu filho seguir. Agora, se você já deixar de qualquer forma, já querer ser de qualquer jeito, servir a Deus relaxadamente ou nem servir, pode ter certeza que ele vai seguir aquilo ali. E temos um outro exemplo aqui do profeta Elias. O profeta Elias foi um bom líder também. Tanto que seu servo Eliseu quis ser... Quando Elias pediu ele para fazer um pedido, ele pediu para ter porção dobrada no espírito que havia em Elias. Ou seja, Elias foi um bom líder para ele e ele queria ser melhor ainda. Mas aí logo depois, o servo de Eliseu, que foi Geazi, já não seguiu o exemplo do seu líder. Se ele foi, vamos supor, se foi melhor que Elias ou não, ele não seguiu. Com todos os exemplos que ele podia, quis pegar o caminho errado. E podemos ver isso em 2 Reis 5, 20 a 27. Leia rapidamente, meu caso. 5, 20 a 27. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, e instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Até qual? Até o 27. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti,
e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha só, todo o exemplo bom que ele poderia ter seguido, porque ele também viveu com Elias, e ali viu maravilhas através de Elias e depois com Eliseu, e ele não seguiu. E mais uma vez podemos ver a escolha errada, a consequência que ele trouxe. Por causa do erro dele, toda a descendência com lepra, pior doença que pode ter. Graças a Deus nem temos essa doença por aqui. Mas Geazi poderia ter seguido tanto exemplo bom e escolheu o caminho errado. E eu não sei se Geazi tinha filhos ou não, provavelmente deve que tinha, porque seria difícil alguém querer casar com alguém leproso, né? Mas ali toda a descendência dele ali pagou pelo erro dele. O que eu quero dizer com isso é que a escolha que eu faço hoje, eu, Rafael, eu não sou casado, não tenho filhos, mas a escolha que eu faço hoje pode mudar, pode abençoar ou não meus filhos lá na frente. E com isso, eu queria dar um exemplo do nosso pastor Robson. Quando ele era católico, quando ele ia ser batizado, não sei se foi um dia na semana que ele falou que ia ser batizado com a mãe dele. A mãe dele virou para ele e falou: se você batizar, você não vai ser mais meu filho. Correto? Pois é. E aí o pastor Robson ali poderia tomar uma decisão dele. Ali ele era solteiro. Falar: não quero minha mãe, não quero ir contra ela. E voltar a viver como católico. Voltar a viver no mundo, a vida que ele tinha. E com isso, os filhos, ele não encontraria a irmã Elaine, porque a irmã Elaine ele encontrou na igreja. E os filhos que ele teria, provavelmente, seguiria a crença dele. Seguiria ali como católico, igual ele e todos os seus irmãos, que seguiram o ensinamento do pai e da mãe. E ali a escolha que ele fez, se ele fosse para o outro lado, os filhos dele cresceriam aí católicos, cresceriam fora da presença de Deus. Mas ali ele escolheu amar a Deus mais do que seu pai e sua mãe. E com isso, o amor que ele teve a Deus naquele momento mudou o destino da geração dele. Porque hoje ele tem seus filhos, tem seus netos, seus genros, todos servindo ao único e verdadeiro Deus. Amém. Porque quando ele era solteiro, ele teve a decisão certa de servir ao Senhor. E Deus o honrou tanto com isso, que sua mãe não fez como ela falou que faria, deixaria de ser sua mãe, mas não, ela continuou sendo uma mãe amorosa, cuidando dele, zelando pela vida dele, amou os seus netos, amou a sua esposa. E mesmo a mãe dele não querendo seguir ao Senhor, nem querendo ali receber uma oração dele em vida, nos últimos minutos dela, ela morreu debaixo da oração dele e do seu neto. Amém. E tudo isso foi porque lá atrás ele fez a escolha, a melhor escolha da vida dele, de servir ao Senhor. E lá no livro de Lucas 14, 26, deixa eu pegar aqui. Fala assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E ali o pastor Robson escolheu honrar a Deus em primeiro lugar. Pôs Deus acima de tudo e Deus o honrou da forma como eu falei. E essa foi uma escolha boa como líder ali. Sem ter filhos, sem nada, a escolha dele causou mudança na geração dele. E eu queria falar sobre exemplos também
que a gente precisa dar para os filhos, porque você está fazendo uma coisa ali, você acha que seu filho nem está vendo uma coisa errada ou não, mas coisas mínimas ele tenta seguir você. Eu, quando eu era pequenininho, via meu pai dando um soco na parede que chegava a tremer a janela. E aí eu pensava, meu pai é forte, quero ser assim. E eu pequenininho ia lá e dava soco na parede. E meu pai falava que punha a mão na areia quente lá para matar a carne, mas eu não tive coragem para isso. Aí eu fui dando soquinho, e hoje dou soco que treme a janela também. Eu não podia entrar num carro que eu já punha uma mão no volante, uma mão pro lado da janela, porque meu pai dirigia assim, o carro estava parado, mas eu fazia só para ser igual ao meu pai. Então, nos poucos exemplos, o seu filho está ali te vendo, ele está te admirando. E se for errado, ele vai tentar te seguir. Se for certo, ele vai tentar te seguir. E depois, quando ele crescer, aí ele vai tomar a decisão dele. Mas o bom exemplo você precisa dar. Porque, igual eu falo, o exemplo ruim é muito fácil. Sim. E eu vendo ali meu pai também orando, sempre lendo a Bíblia, desde pequenininho vendo ele pregar, eu olhava e falava, nossa, um dia eu quero pregar dessa forma. E sempre buscava a Deus ali. E queria sempre ser igual ao meu pai. Tentei ser igual a ele em várias coisas, e tanto nas pequenas, nas grandes, e ele me ensinou a ser honesto, me ensinou a ser um homem honrado. Eu agradeço a Deus pelo pai que eu tenho. E com isso eu quero falar aos pais que vão ouvir aqui, os líderes. Olha o exemplo que você dá ao seu filho. Dá atenção a ele. Você chega cansado do serviço, querendo descansar, e seu filho vem querer brincar, você, não filho, estou cansado. Não filho, depois eu brinco. E ali ele vai crescendo. Ele vai vendo você se distanciando dele, e quando ele crescer ele vai querer distância de você. E pequeno ali você não deu atenção a ele. Você não ensinou a ele a ser o homem que ele precisava ser. E quando ele cresce, ele não adianta querer fazer alguma coisa. Depois que ele foge dos seus braços, acabou. Então você precisa aproveitar enquanto ele é pequeno para dar um bom exemplo, para mostrá-lo o temor do Senhor, ensiná-lo a orar quando ele começar a aprender a falar, levá-lo à igreja e ali já começar a ensinar a ter reverência à casa do Senhor, que não é um lugar de brincadeira. Assim ele vai precisar crescer. E quando ele crescer, ele vai tomar a decisão dele. Mas você deu um bom exemplo. E em Provérbios, pega lá em casa, Provérbios capítulo 22 e 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Está vendo? Até quando envelhecer. Quando ele envelhece? Quando ele se torna ali jovem. Eu falo porque ali ele sai dos seus braços, ali ele tem a decisão dele, onde você já não consegue mais interferir. Você pode falar, mas igual eu falei, se você não der atenção para ele, a sua palavra vai entrar no ouvido e sair no outro. Então você precisa instruir, e aqui fala ensinar no caminho. Ensinar o caminho é diferente. Você fala, a pessoa vem na sua casa, você fala, onde é o banheiro? Você vai entrar aqui, pé da sala, você vira direito, vira esquerda, você está dentro do banheiro. Você ensinou o caminho para ele. Agora você ensinar no caminho, você fala, vem cá que te levo lá. E vai e mostra. Então você não vai virar para o seu filho e falar, filho, teme a Deus, serve a Deus. Você precisa ser batizado e tudo. E as suas ações não causam isso. Chega num domingo, chega num sábado, você prefere ir numa festa ao invés de levar seu filho na igreja. Que temor que você está ensinando seu filho? De manhã, se você já acorda, nem lê a Bíblia, nem ora, como que você está ensinando seu filho a buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Você precisa ensinar o caminho para ele, você precisa ensinar no caminho, não o caminho. Porque o mundo está cheio de coisa para tentar desviar a gente logo quando cresce. Então ele precisa ser bem alicerçado desde pequeno.
Você ensinar o temor do Senhor corretamente. E eu quero pegar o versículo aqui. Em Salmos, capítulo 127, versículo 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Como flecha na mão do valente. E uma flecha, você pode, com um arco ali, você pode jogá-la onde você quiser. Se você mirar para baixo, você vai jogá-la. Se você quer jogar perto. Quanto mais você vai levantando, mais longe você vai jogar essa flecha. E ali é o que você tem para o seu filho. É você que pode ensiná-lo a ir longe ou não. Seja na vida espiritual, material, todo mundo quer que seus filhos cresçam, tenham um bom emprego, estudado e tudo. E isso aí é você que vai ensiná-lo ele. É você que vai ensinar ele a ser um homem honrado, cuidando das pessoas, tendo um coração bom, sendo justo, gostando das pessoas, independente de cargos, independente de cor. Você que vai ensiná-lo a ser um homem, ensiná-lo a ser uma mulher. E o arqueiro ali, ele para jogar a flecha longe, ele precisa do auxílio do ar. E assim o marido precisa do auxílio da sua esposa. Os dois ali juntos é que ajudam no crescimento. Ainda mais quando é a mulher, a menina, quando eu falo, se espelha na mãe. Mas o pai ali como líder, é ele que puxa o ar para ela jogar longe. E você pode atirar no seu próprio pé. Como? Você na frente do seu filho, você briga com a sua esposa, você fala de qualquer forma, não a ama como Cristo manda. E aí seu filho cresce vendo tudo aquilo ali. E aí você está lá com a família um dia, ele está casado, ele fala de qualquer forma com a esposa dele. Você vai e vira para ele e fala: ô filho, cuida melhor da sua esposa. Ela é o vaso mais frágil. Você precisa amá-la como Cristo amou a igreja. Aí ele vira e fala: ô pai, puxei você. Não lembra como você tratava minha mãe, não? Olha você dando tiro no seu pé aí. Agora, se você ensina ele ali, dando bons exemplos, aí ele pode seguir errado. Mas você deu um bom exemplo para ele, ele não vai poder falar isso com você. Então ali você precisa, como o arqueiro ali, você precisa ir levantando aquele arco para você jogá-lo mais longe. E quando o arqueiro ele pega a flecha, ele não pega para ficar só segurando ela não, ela fica guardada aqui. E ele pega quando ele já quer ter um alvo para acertar. E assim é quando o filho nasce. Quando você pega a flecha, seu filho está nascendo. E qual que é o alvo que você quer para ele? É Cristo. Então apresente ele ao Senhor desde pequenininho. E ali você vai subindo a flecha ali, ensinando o caminho. Filho, Deus é bom. Filho, Deus é maravilhoso. Ele pequeno. Filho, Deus é tremendo. Filho, vamos orar. Filho, vamos agradecer a Deus pela comida. Quando ele acorda, filho, vamos agradecer porque você acordou com vida, com saúde. Ele cai, filho, vamos agradecer ao Senhor porque você não machucou tanto. E ali ele vai aprendendo a agradecer, ser grato a Deus, ser um homem honesto, ser um homem honrado. E ali você vai subindo a flecha querendo jogá-lo longe. E você vai falando: filho, Deus é bom. E quando vai chegando a tal ponto, ele já fala: pai, Deus é bom. Amém. Pai, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aí, pai, eu quero ser batizado em nome de Jesus. Amém. Aí você está pronto para lançar aquela flecha, Glória. onde ela vai o mais longe possível. Porque depois, enquanto ela está na sua mão aqui, você pode puxá-la e voltá-la ao mesmo lugar. Você tem o controle dela. E assim é quando o seu filho é pequeno. Mas depois que ele cresce, você não tem mais controle. Vai chegando ali 14, 15 anos, você já não tem mais controle sobre o que ele faz. Sobre, ainda mais essa geração com celular, você não sabe o que ele está fazendo. Então, enquanto você tem controle,
vai guiando pelo caminho certo, vai sendo o exemplo de um servo, do homem honrado perante o Senhor, para que na hora que você largar aquela flecha, ela vai ser guiada por Deus. Amém. Porque você ensinou o caminho certo. Amém. E depois que largou, aí você já não tem controle. O que você pode fazer é esperar e contemplar se ela vai atingir o alvo ou não. Então, com isso, eu quero encerrar essa pregação hoje. Se eu posso te dar um conselho, é esse. Mira essa flecha para o Senhor, porque não tem caminho melhor para seguir. Hoje, eu sei que o meu maior bem que meus pais puderam me dar foi me ensinar deste pequeno caminho do Senhor. Errar, eu já errei. Mas eu sei como é maravilhoso estar na presença do Senhor, onde eu não quero mais sair. Então, mire essa flecha para o Senhor, que não tem caminho melhor para ela. Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe ricamente, irmão Rafael.